Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos falando acerca da lição de número 12, em que será importante a palavra confiar, em dois sentidos. Confiar no sentido de entregar seus cuidados a Deus e confiar no sentido de entregar a outrem a responsabilidade. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários e dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Estaremos então falando acerca da lição de número 12, que nos traz como título: o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Texto áureo: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2,2. Veja aqui o primeiro uso da palavra confiar, no sentido de entregar a responsabilidade a alguém. Verdade aplicada: não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. Os textos de referência nós encontramos na primeira carta de Timóteo, uma das cartas pastorais, no primeiro capítulo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Versículos 17 e 18. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Motivo de oração: ore para que o discípulo esteja disposto a aprender para crescer em seu ministério. É necessário que hoje nós possamos exercitar o aprender. Ponto de partida: Deus nos chamou para honrar o chamado. Lá atrás, eu tinha o costume de comentar um pouquinho as leituras complementares, depois eu deixei de fazer isso, mas hoje eu achei por bem retomar essas leituras complementares. A leitura relativa à segunda-feira, Atos 17:11. Dedicar-se ao estudo diário das Escrituras. Hoje, não somente obreiros, mas todos os cristãos precisam se dedicar a esse estudo diário, a essa leitura diária das Escrituras, pois nós somos o povo do livro. Ora, estes foram mais nobres, eugenés, nobre, bem-nascido, do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, é bem verdade que lá em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A tal ponto que Lutero dizia que o principal órgão do cristão deve ser o ouvido, mas aprove a Deus que a sua palavra assumisse a forma escrita e, portanto, nós precisamos ler. A leitura de terça-feira, Efésios 4:14, ter convicção do chamado, para que não sejamos mais meninos inconstantes, no grego népios, que pode ser traduzido como criancinha, levados em roda por todo o vento de doutrina. É interessante que aqui é utilizada a palavra ânemos, que é uma palavra comum para vento, porque nós sabemos que existe a outra palavra pneuma, que também é traduzida como espírito, mas para mostrar que não é aqui um espírito, mas sim um vento normal de doutrina, o qual ele é exercitado quando a pessoa se desvia dos retos caminhos do Senhor. Então, ventos de doutrina, pelo engano dos homens que,
com astúcia enganam fraudulosamente. A leitura de quarta, 2 Timóteo 2,16. Conversas inúteis geram impiedade, mas evita os falatórios profanos, aqui no grego, kenofonia, fala vazia, porque produzirão maior impiedade. A leitura relativa à quinta, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus. E aqui, como é de praxe já em todos os manuais de teologia sistemática, citando a partir da Almeida atualizada, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Leitura relativa à sexta, Tito 1,9, devemos reter a fiel palavra, retendo firme, que corresponde ao grego anteco, devotar-se, cuidar, zelar, então retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E a leitura relativa a sábado, Hebreus 13:7, imitar a fé de quem ensina a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Aqui no grego, mimeomai, que pode ser traduzido como seguir como modelo. Então nós, enquanto obreiros, pastores, nós precisamos ser espelho para que as pessoas possam seguir um modelo, atentando para a sua maneira de viver. Introdução. Recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer o ministério recomendável. Paulo sabia da necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabara se formando, a ponto de ter evangelizado parte da Ásia, chamada de Ásia Menor, embora mais especificamente onde hoje é a Turquia, e da Europa. Paulo deixou de ser o religioso para assumir o papel de apóstolo dos gentios. Precisamos, como disse Jesus, exceder a justiça dos escribas e fariseus. Não podemos ser meros religiosos, viajando em missão para ministrar a palavra de Deus e implantar a igreja. A fim de cumprir a missão que recebera de Jesus, o apóstolo escreveu cartas pastorais com credenciais para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espiritualmente. 1.1. Confia nas Escrituras. O termo confiar no grego é tahel, que significa ter uma coragem, ser de bom ânimo, ser ousado. Então notem, aqui é o outro significado de confiar, no sentido de você jogar o seu cuidado a Deus. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer. Vamos estar lá em 1 Timóteo 1,15. Para ter coragem, ânimo e ousadia, um líder deve confiar na palavra de Deus. As maiores lições sobre discipulado foram dadas por Jesus aos 12 e depois, por parte desses 12, a outros. Um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina outros a confiarem. A nossa maior confiança deve ser, primeiramente, em Deus e, segundo lugar, a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós aprendemos a confiar em Deus e na sua salvação. 1.2. Depende de Deus. O verbo depender tem origem no latim dependere, que significa estar preso a ou estar pendurado. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus, entre aspas, no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho, de forma independente. Paulo não tinha essa consciência até cair na estrada de Damasco e precisar depender completamente de Deus, como nós vemos lá em Atos 9. Paulo expõe essa dependência após ficar preso, literalmente, por causa de seu chamado. Um discípulo só se torna forte
quando trabalha em nome dele. Jesus mostra a Pedro que, mesmo sem saberem, os discípulos dependiam dele. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31 a 32. Eles haviam sido chamados para fortalecer os demais, mas precisavam depender de Deus para isso. Jesus ensina que, sem ele, nada pode ser feito. Há discipuladores que ensinam seus discípulos a serem dependentes de si, do que pregam, sem apontar para a dependência de Deus. Não devemos seguir pessoas, devemos seguir a Cristo. Essa é uma característica de discipuladores fracos, mesmo se fazendo de forte e infalível. E nenhum ser humano é infalível. Paulo se reconhece um pecador e dependente de Deus. Por isso teve êxodo ministerial. Só pode depender de Deus aquele que é bem consciente quanto às próprias limitações e debilidades. Como está lá em 1 Coríntios 10, 12. As pessoas não confiarão em um líder movido por ego. 1.3. Torna-se forte. Nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto, é formado. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pelo teste do urso e do leão. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível. Paulo passou por isso, o que o gabaritou a formar discípulos fortes. Fazendo então um balanço do tópico primeiro, eu ensinei que existem credenciais a serem obedecidas e que contribuirão para formar um discípulo forte. Aqueles que estão dispostos a pagar um preço por elas serão fortalecidos e atingirão o propósito do seu chamado. Pagar um preço, você diz fazer o esforço possível para você se esmerar no seu ministério, porque devemos lembrar que a salvação não há preço a se pagar por ela, porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Timóteo era jovem, mas maduro espiritualmente. Por isso, Paulo exorta a não aceitar ser desprezado por sua juventude, mas tornar-se exemplo. Essa maturidade espiritual fazia com que Paulo o recomendasse como seu substituto. E olha que não era pouca coisa, era uma grande responsabilidade. Como aconteceu quando Timóteo, junto com Erasto, foi para a Macedônia em lugar do apóstolo que permaneceu na Ásia, como nós temos lá em Atos 19, 22. A maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual, como está lá em Colossenses 1:9. 2.1. Na caminhada com Cristo, um discípulo forte ajuda outros a crescerem em Cristo e ainda continua avançando. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Paulo exorta: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem como o mal. Timóteo era jovem, mas não era imaturo, razão pela qual era frequentemente enviado como representante de seu líder. A caminhada com Cristo exige maturidade. 2.2. No relacionamento com as ovelhas. Com o objetivo de ser exemplo dos fiéis, o discípulo de Cristo tem de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme sua estatura espiritual para levá-los ao crescimento. É muito triste quando nós vemos igrejas em que não há bons relacionamentos interpessoais, quando nós percebemos que há brigas, desavenças. O mau discípulo que exige das ovelhas uma obediência cega, eu sempre gosto de falar sobre isso, já falei em outros vídeos,
reitero aqui, obediência cega, ela na verdade é uma subserviência. Deus ele não quer obediência cega. A nossa obediência tem que ser consciente, com o uso da razão, e nós precisamos ter consciência da submissão que é estar debaixo de uma missão. Então, o mau discípulo que exige das ovelhas uma obediência cega, como o Diótrefes fazia, e infelizmente hoje alguns autoproclamados líderes fazem, revela ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos. Isso também inclui o relacionamento de discípulos com seus discipuladores. A palavra de Deus deixa bem clara: se possível, tende paz com todos. Sabemos que nem sempre é possível, mas no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos, sejam cristãos ou não. O verdadeiro discipulador não abdica de sua principal tarefa, cuidar dos seus discípulos. Antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si e as ovelhas, confiadas a eles pelo Espírito Santo. Sobre Atos 20 e 28, lemos no novo comentário bíblico do Novo Testamento, na página 343. Há sempre duas ameaças à igreja, uma externa e outra interna. Os ímpios são uma perigosa ameaça externa. Os soberbos e os que servem somente aos seus próprios interesses são a ameaça interna. 2.3. Na condução da igreja. Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar. Isso quando não é impedida, e que foi dada por Jesus. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição. Somente cristãos fiéis maduros seriam ousados o suficiente para fazê-la avançar. Apenas maduros espiritualmente comprometem-se com o avanço da obra. Isso era constatado na hospitalidade que ofereciam àqueles que procuravam sua ajuda, enquanto viajavam para pregar o evangelho, como foi com Paulo, também acolhido por certo Gaio. Agora, esse não é o mesmo Gaio. O nome Gaio era bastante comum naquela época. Temos sua ocorrência lá em Atos 19, 29, 24, Romanos 16, 23, 1 Coríntios 1, 14. Recorde a primeira lição que nós falamos sobre isso. Estes textos, porém, não se referem sempre à mesma pessoa. Falamos isso lá no primeiro vídeo. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus. Sobre Timóteo 2:2, lemos um novo comentário bíblico, página 609. Todo cristão fiel tem a responsabilidade de ensinar a sã doutrina aos outros. Essa determinação de Paulo serviria de base a uma cadeia interminável de discipulado cristão, com ensino de mestres e instrutores cristãos. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que a maturidade dos discípulos se revela em seus relacionamentos fundamentais com Jesus, com a igreja e com seus liderados. A maturidade leva os discípulos a comprometer-se com seu próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob sua responsabilidade. Foi o que Paulo desejou ao escrever as cartas pastorais a Timóteo, que ensinam a igreja até os nossos dias. Vamos lembrar quais são as 3 cartas pastorais de Paulo: as 2 a Timóteo e a carta a Tito. 3.1. Sendo exemplo. Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplo dos fiéis, como ele próprio era digno de ser imitado, porque era imitador de Cristo. Paulo diz isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só quem reflete Jesus pode ser exemplo à igreja, o que Diótrefes não fazia. Quando Jesus diz lá, vós sois a luz do mundo, nós refletimos a luz de Cristo. Sua imaturidade espiritual o desvirtuava da maior responsabilidade que teria de ser referência como homem de Deus. O contraste daquele comportamento estava no jovem Timóteo, chamado por Paulo de tu, ó homem de Deus. João foi claro ao ensinar: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. 3.2 Ensinando a palavra. João revelou que Jesus é o verbo, a palavra. Ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor,
integridade, fidelidade, obediência, humildade. Timóteo foi ensinado e também enviado a ensinar, porque isso significava fazer o evangelho avançar. A palavra de Deus é viva e eficaz e só por ela é possível edificar uma igreja de forma consistente, como está lá em Hebreus 3:4. Um discípulo maduro, espiritualmente, pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita todas as oportunidades para pregá-la. Como está lá em 2 Timóteo 4:2, prega a tempo e fora de tempo. A pregação na qual Cristo não tem preeminência não pode ser válida como pregação. Devemos lembrar disso. As pregações do meio evangélico, elas se caracterizam por serem cristocêntricas, apontando para Cristo. E isso é desde os primórdios da Reforma, e nós não podemos perder essa importante característica. Devemos pregar a Cristo, através de Cristo, para a glória de Cristo. Em 1 Timóteo 1,7, Paulo fala dos ministros que, embora pretensiosos, eram intelectualmente rasos, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Diótrefes não se sentava para aprender, logo era incapaz de ensinar. Se alguém não está disposto a aprender, como ensinar? 3.3 Apontando a Cristo. Os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas de sua perseguição, só passando a ter paz após recomendação de Barnabé. Um discípulo forte e encorajador dos irmãos porque conhece os propósitos de Deus. No momento em que todos os discípulos estavam assustados e tinham razões para tal, Barnabé foi corajoso e mostrou que Paulo, depois de passar pela experiência de Damasco, ele não era mais perseguidor, mas era um discípulo que fora chamado para uma importante obra por Jesus Cristo. Graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro de viagem de Paulo, as igrejas cresceram e foram edificadas, fazendo com que o nome de Jesus fosse levantado. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que o discípulo maduro compromete-se com seu crescimento ministerial e com o crescimento da Igreja de Cristo. Ele busca ser uma referência idônea, ensina as Escrituras com responsabilidade e aponta sempre para Jesus. Um discípulo forte tem um compromisso de formar outros discípulos fortes, aos quais pode recomendar por serem capazes de continuar a obra de Deus. Credenciais como maturidade, compromisso, responsabilidade e fundamento bíblico são aspectos cruciais na formação de discípulos fortes.